O Bate e Rebate é um programa que se propõe todos os dias, durante uma hora, discutir os assuntos que fazem o dia a dia de Cascavel, do oeste do Paraná e do Brasil. Mas também nós temos trazido aqui os mais diferentes temas e assuntos, porque não é só de política que se vive, não é verdade? Então hoje, por exemplo, nós estamos recebendo aqui duas pessoas que vão trazer a você, telespectador, um exemplo de superação. Nós estamos trazendo aqui o Eduardo Sasaki, que é considerado o japonês voador, foi campeão de motocross, conhecido em todo o país, e também o Gilson Daniel. O Gilson Daniel, que é uma pessoa que a todo momento sorri, a todo momento transmite a outras pessoas muito otimismo. E é um cadeirante, uma pessoa que teve um revés na sua vida aí há cerca de 4 anos e nem por isso perdeu a esperança na vida e muito menos a alegria de viver. E o nosso Luiz Nardelli, que está aqui todas as noites conosco na bancada do Bate e Rebate para entrevistar nossos convidados. Eu quero inicialmente cumprimentar o Eduardo Sasaki e agradecer dele ter aceito vir aqui, de aceitar trazer a sua experiência de vida para os telespectadores do Bate e Rebate e fui rememorar também os bons momentos que ele viveu. Satisfação em tê-lo aqui. Boa noite, Sasaki. Boa noite, satisfação é toda minha, eu que agradeço pelo convite. E telespectador, muitas pessoas esperam alguma coisinha de informação, alguma coisa de repente do que já aconteceu na minha carreira. Então hoje eu tenho a oportunidade de poder passar um pouquinho e eu agradeço a vocês. Gilson, eu quero dizer o seguinte, eu não lhe conhecia. O Jorge já havia me falado a seu respeito. Mas você é mais do que tudo que o Jorge tinha me dito. Todo o tempo sorrindo, todo o tempo brincando e tratando a vida como todos nós deveríamos tratá-la. Com alegria e com satisfação de estar vivo. Satisfação em tê-lo aqui. Boa noite, Sérgio, boa noite, Luiz, a todos os telespectadores. E uma satisfação enorme a gente poder estar aqui e levar para toda a sociedade, né, a qualidade de vida, a inclusão social e que a gente vem desenvolvendo. Luiz Nardelli, satisfação em tê-lo aqui na bancada do Bate e Rebate. Sua história de vida também é muito bonita, né, Luizinho? Sem dúvida alguma, né? Boa noite, Luizinho. Boa noite, Sérgio Ricardo. Boa noite ao Gilson, ao Eduardo Sasaki. Foi de aproximadamente 33 anos, encontro novamente o Eduardo Sasaki. Você tinha cabelo quando você conheceu o Eduardo Sasaki, né, Luizinho? Muito cabelo, muito por sinal. Cabelo, né? E não era branco, né? E o Sasaki tem era cabelo branco também, né? O Sasaki tem algumas histórias que a gente passou juntos e no decorrer do programa vamos revelar algumas situações e se ele lembra ainda do tempo da infância dele. Mas você vai nos surpreender também dizendo que já foi piloto de motocross? Não, né, Luizinho? Não sei, vamos ver até o final do programa. Mas você não foi piloto de motocross, né? O Sasaki que vai dizer se era ou não era. Vamos ver se ele lembra agora, começar a contar a história. Porque cabeludo, barbudo, bigodudo, motoqueiro do passado era assim. E hoje é diferente, hoje a moto é para trilha, a moto é para desestressar, moto é para pegar a estrada, final de semana. Então moto hoje virou um sinônimo de anti-estresse. Lazer. E na época a moto para nós, além do lazer, do final de semana, era o único veículo que o pobre conseguia comprar, era uma moto. E também era o veículo de trabalho da maioria das pessoas. E desde a 75 cilindrada até a 1100, daí nós passamos por todas. O Eduardo Sasaki vem aqui hoje cumprir também um outro papel, né? Ele nem sabe, mas ele vem aqui cumprir um outro papel, né? Porque o meu filho, o Sérgio Ricardo Júnior, é apaixonado por moto, né? E aí quando passou a matéria na RPC aí que mostrou o Sasaki, ele ficou entusiasmado com os saltos do Sasaki, né? Agora eu falei para ele, agora você vai assistir para o Sasaki contar o outro lado. Pra você saber os perigos que tem esse tipo de esporte. É gostoso? Tem adrenalina? Meu Deus do céu, eu não sei, nunca saltei de moto, mas deve ser maravilhoso a adrenalina que deve proporcionar. Mas também tem os revés que acontecem, não é verdade? Eu já começo com você, Sasaki. Quantos títulos você ganhou para nós começar a falar da tua carreira? Na realidade, em títulos, eu tenho 2 latino-americanos de Supercross, sou vice-campeão japonês, tenho 7 títulos brasileiros do Arena Cross, 1 de motocross e 5 títulos de Supercross. Então você tem títulos internacionais. Eu tenho 2 latino-americanos de Supercross. E o japonês? Vice-campeão japonês em 91 e só não fui campeão nesse ano porque eu caí na penúltima etapa do campeonato
e eu vim a ter uma fratura de coluna. Eu quebrei a segunda cervical e fiquei 3 meses hospitalizado. Mas hoje não tem nenhum resquício disso. Não tenho, e em 2005 eu tive o mais grave acidente da minha carreira, onde eu vinha quebrar novamente a cervical, quebrei a terceira, o pescoço novamente. Fiquei algum tempo em recuperação, mas graças a Deus eu não tenho nenhuma sequela. Muito bem. Gilson, e a sua história, Gilson? Você, há 4 anos atrás, sofreu um acidente, é isso? Não tem dúvida. Há 4 anos atrás, estava vindo de Toledo, um acidente automobilístico, uma capivara entrou na frente e a gente foi hospitalizado, tivemos na UTI, inclusive na época foi mandado até comprar um caixão, né? Então hoje eu chego até para os médicos e brinco, né? Eu tenho um caixão para emprestar. Mas uma vantagem. Pelo menos você pagou mais barato. Hoje o caixão pode custar mais caro. Né? Você teve lucro. Teve lucro. Daí eu tive a felicidade e a sorte também de ir no Sara Kubitschek em Brasília, onde que lá eu aprendi a ter a independência total. E hoje, por exemplo, eu que faço funcionar meu intestino, eu que faço funcionar minha bexiga, tudo isso eu aprendi lá. Então, o Sara Kubitschek é um órgão do governo federal, onde que ele não cura, ele ensina as pessoas a ter a sua vida independente. Ou seja, como conviver com o seu problema. Essa informação do Sara Kubitschek, eu conheço de nome o Sara Kubitschek, e aliás eu tive uma surpresa esses dias, quando fiquei sabendo que tem Sara Kubitschek em Salvador. Não sabia disso. Eu achava que tinha só em Brasília, mas tem em Salvador também, né? Tem em Salvador, o Sara Kubitschek tem 5 unidades. Inclusive já tem um projeto para sair um Sara Kubitschek em cada estado brasileiro. Mas quando eu falo Sara Kubitschek, eu hoje digo uma referência. Nós temos aqui uma referência igual ao Sara Kubitschek, que se chama FAG, o Centro de Reabilitação da FAG. Eu estou fazendo a reabilitação lá e hoje a FAG é melhor que o Sara Kubitschek a nível de equipamentos. Olha olha a declaração do Gilson. Nunca eu imaginei que Cascavel teria esse centro de reabilitação. Ele não é divulgado porque é igual o Sara Kubitschek. A necessidade e a quantidade de pessoas é enorme. Então não tem como. Hoje, para se conseguir uma vaga ali na FAG, demora tempo. O Sara Kubitschek é 5, 10, 15 anos para se conseguir uma vaga. Porque a nível de Brasil e acidentes é todo dia. Então hoje nós temos aqui, inclusive, na FAG, como fator. Até eu digo para todo mundo. A FAG, hoje, os equipamentos que tem no centro de reabilitação são melhores que do Sara Kubitschek. O Sara Kubitschek é uma referência nacional e mundial. Né? A nível de atendimento, qualidade, tudo mais. É bem mais antigo que a FAG, né? É bem mais antigo, né? Então hoje, Cascavel, a nível desta reabilitação para todas as pessoas que têm algum tipo de mobilidade reduzida, está muito bem atendido. Olha, eu disse, dia desses, Gilson, eu estive lá na FAG com o Luiz Nardelli, nós fomos lá visitar o Zé Antônio, e ele nos mostrou, se eu visitar lá algumas instalações da FAG, que eu ainda não conhecia, e ele nos mostrou lá a fábrica de próteses, né, Luizinho? Sim. A fábrica de próteses que eu não sabia que era feito aqui, em Cascavel. E toda a minha reabilitação, hoje, minha independência, eu comecei lá no Sara Kubitschek, porque eu também não sabia o que tinha. Resumindo, eu dei a continuidade e continuo ainda fazendo ali na FAG, a minha reabilitação, porque a minha lesão, aos telespectadores, é do umbigo para baixo, eu não sinto nada. Ou seja, pode passar um serrote, cortar que eu não sinto nada. Então a minha reabilitação ela vai ser constante. Então eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho minhas atividades, eu pratico esporte, eu danço, enfim, daí é outro trabalho que a gente... Qual foi a lesão que você teve, Gilson? A minha lesão, falando em termos técnicos, é a T9. Termos técnicos, T9, T10, T11 esbugalhada, T12, L1, L3 e a costela fora do lugar. O que é essas T? Essas T's aí? Quando eu falo assim, os médicos até falam para mim assim, você fala só isso? Resumindo, T é do umbigo para baixo. Então, ou seja, eu tenho hoje 2 corpos. Do umbigo para baixo eu não sinto nada. Então, ou seja, todo comando ele vem para o cérebro. E o comando que vem para o cérebro, você vai pisar num prego. A hora que você vai pisar no prego, já vem um comando para o teu cérebro. Tira o pé, erga o pé. E daí quando chega no umbigo, ele não tem mais comunicação.
Certo. Então eu sinto até o umbigo, do umbigo para baixo eu não sinto nada, né? Mas a lesão, essa T, o que é essa T? A T, resumindo, é a vértebra, o rompimento total da coluna. Então aqui rompeu totalmente. Nessa altura do umbigo? Nessa altura do umbigo. E o T9 é aqui, daí tem o T1, T2, T3. Conforme a altura e conforme a lesão, é onde que a pessoa tem a sua... e tem a lesão completa e incompleta. A minha é a completa, ou seja, eu não movimento nada e pela medicina não tem mais como eu andar. Reverter. Pela medicina, não tem mais como reverter. A tecnologia é outra história, né? Hoje, por exemplo, se eu quiser andar, eu ando. Tem lá um bonequinho, vou ficar igual um robozinho, sair na rua, tchac, 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 né? Então eu coloco aqui as perninhas, aperto os botões, vem, me veste aqui e eu saio caminhando. Então a tecnologia já está aí para isso, né? Então, mas o fato hoje de eu não dar esta lesão, isso aí não me preocupa. Eu estou muito bem assim. Pois é, mas daqui a pouquinho nós vamos continuar falando contigo, porque na verdade essa experiência de vida é que é importante. Porque agora nós já sabemos como aconteceu o acidente, o que aconteceu. E nós vamos saber daí como é que ele reagiu, né, Luizinho? Que é a parte importante do depoimento do Gilson aqui para nós. E o que tem feito depois Exatamente. do acidente. Como é que a vida depois disso, né? Ô, Sasaki, você sofreu 2 acidentes graves. Um que foi a segunda vértebra e um que foi a terceira vértebra. Em algum momento você pensou em ficar paraplégico? Em algum momento você foi desenganado? E o risco dessas vértebras que você veio a quebrar, ela hoje está sanado os problemas? E por que você daí não continuou mais no motocross? O primeiro acidente ele aconteceu em 91 no campeonato japonês, onde eu tive essa queda e eu tive a segunda, a C2, fraturada. Eu fiquei 3 meses e quando eu cheguei no hospital, os médicos diziam para o intérprete de que eu tinha quebrado a coluna e que tinha havido um sangramento e tinha muito sangue em volta da medula. E que no prazo de 1 semana, se não desformasse esse coágulo em volta da medula, eu iria ficar paraplégico. E nesse momento que eu recebi essa informação, na hora eu ergui a perna e gritei, Daijobu. Daijobu assim, não, tudo bem. E nesse momento eles me seguraram a perna e me amarraram, me mantiveram amarrado, porque disseram para o intérprete, ele não sabe da seriedade. Ele tem a probabilidade de ficar realmente paraplégico se acaso ele não se conter. Ele tem que parar com esses movimentos, porque tem 1 semana para desformar o coágulo. Então eu já sabia que eu teria essa recuperação. E foi o que aconteceu nos 3 meses que eu fiquei hospitalizado. Voltei ao Brasil. Do Japão. No Japão. Quando eu retornei do Japão para cá... Essa corrida aí, por exemplo, foi aonde? Você lembra? Eu não tenho lembrança de onde foi essa corrida, mas essa corrida aí pela moto ali foi em 2007. Não, desculpa. Em 2004. Em 2004, em uma das etapas do Arena Cross. Porque depois do acidente que foi em 2005, eu acabei não participando mais de corridas oficiais. Mas você não tinha entendido mesmo quando o intérprete falou isso? Ou você tinha entendido... Não, eu tinha entendido, mas eu tinha a convicção de que Deus ia restituir a minha saúde. Então você tinha entendido da seriedade? Tinha. Tinha percebido a gravidade? Tinha entendido e quando eu saí do hospital, eu cheguei no Brasil e eu peguei o táxi, comecei a andar e comecei a olhar os propaganda, outdoor de Skol Supercross. Pô, vai ter Skol Supercross. Eu cheguei bem no dia do Skol Supercross, no Pacaembu. Aí eu pedi pro táxi, me leva para lá. Eu cheguei para lá, eu estava usando ainda o aparelho, o colete cervical, e eu desci do táxi e fui andando, as pessoas foram olhando e... O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui para prestigiar. Mas desse jeito, falei, quero que alguém me empreste uma moto. Como assim? Eu quero dar uma volta de apresentação. Para poder dizer para todo mundo que eu retornei e que eu estou bem. Só estou usando agora esse aparelho, mas eu estou bem. E foi quando... Então, te emprestaram a moto? Me emprestaram a moto e... Mas faltou juízo para quem? Para você ou para quem te emprestou a moto? Eu acho para os dois, porque eu acabei até fazendo um salto. Mesmo com o colete, eu acabei fazendo um saltinho, não deveria ter feito. Acabei fazendo um salto. E eu sempre tenho a convicção de que a minha saúde vai ser restituída. Mas e o teu avô, onde é que entra nessa história? Meu avô entra nessa história agora, porque o meu avô, eu tive uma queda agora há 40 dias na cidade de Toledo, na abertura do Parênteses de Motocross, e eu fui para o hospital, e chegando lá o médico deu uma olhada, avaliada, ele falou, olha, o ortopedista tinha que dar uma olhada. Eu falei, doutor, eu vou embora e depois eu vou dar atenção nisso.
E eu fui para casa e não passava essa dor, e aí eu soube da etapa do Paranense, que seria a segunda etapa na cidade de Cascavel. Daí o que eu fiz? Eu fui numa clínica e fui fazer uma radiografia. Quando o médico olhou, ele falou assim, meu amigo, Sasaki, você está com 4 costelas fraturadas. Inclusive 2 delas você se deslocou do lado da coluna. Então foi por isso que até hoje ainda, o meu pior momento ainda é durante a noite. A hora que eu vou dormir... Mas você está fazendo tratamento? Não, é que costela não tem o que fazer. Costela não tem Mas como você não está mobilizar. enfaixado, nada? Nada, eu não estou nada. A única coisa é que eu estou andando mais cautelosamente, eu entro no carro... Tem que esperar Eu vou, que ela fazer- cure tempo. sozinha. eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Sasaki, e desligou o monitor ali nosso, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você foi fã e você foi ídolo. Qual que é o mais difícil para você? Foi mais difícil deixar de ser o fã de algum piloto, você sabe que você sempre se espelhou em alguém, ou deixar de ser ídolo quando você parou as corridas internacionais? O que foi mais difícil? Eu acho que para mim o mais difícil é deixar de ser fã. Porque como ídolo, permanece o ídolo do Sasaki, permanece onde eu vou, sou conhecido, as pessoas lembram da minha história, e até com o acidente que eu tive em 2005, eu perdi de 10 a 12 anos de memória, então eu não lembro da minha história. Eu sei alguma coisa que a pessoa fala, aconteceu aqui, você lembra e tal. Eu não lembro, então às vezes com a persistência... Você não lembra algumas coisas? Eu acabei de perceber isso quando você ficou na dúvida, porque não ficou na dúvida assim 2004 para 2005, que daí é uma coisa normal, né, o 2003. Ele ficou na dúvida de 2004 para 2007. Quer dizer, ele teve que olhar a cor da moto para poder mentalizar. entender. Foi isso que aconteceu aqui então, agora? Isso, do dia do meu acidente, para 10, 12 anos atrás, apagou-se minha memória. Então muitas coisas eu não lembro. Da tua infância, algumas você coisas. lembra? É engraçado a cabeça do ser humano. A minha mente, ela voltou na década de 80, então tudo que eu vivia na cidade de Cascavel foi como se tivesse voltado naquele momento. Então eu vou pedir licença pro Gilson aqui e vou fazer uma pergunta para você, Sasaki. Vamos ver se você tá bom. Você participou de alguns eventos que a gente fazia na nossa juventude. E você ganhou uma Turuna do teu pai, uma moto Turuna, uma vermelha. E você começou a empinar na subidinha na frente do Tibola. Correto? Correto. Você lembra disso? Eu lembro disso, uma XL 250 também. Depois, mas você ficou mais ou menos quase um ano com a Turuna. Sim. Correto? Correto. Depois o teu pai comprou uma XL 250 para você. Isso. Que foi quando você começou a fazer cross. Isso. Correto? Correto. Você tem essas lembranças todas? Eu tenho. Agora que você falou da Turuna, foi impressionante agora que eu vi a Turuna, e a Turuna era engraçado que quando andava no estado de chão, ela fazia 2 rastros. Sim. Porque a minha ela Turuna tinha um centrada. chassi torto, então Verdade. uma roda dianteira para cá e a traseira para cá, e realmente eu empinava muito essa motocicleta, foi o começo. Na subidinha ali do Tibola, na frente do escritório Lago. Ele começou a empinar a moto ali. Naquela rua, como é que chama aquela rua ali? A Presidente Bernardes. Presidente Bernardes. Ali na Presidente Bernardes começou... As primeiras empinadas foi ali. Não, eu digo que algumas empinadas eram ali, porque ali eu tinha um grande adversário, super pessoa, que era o Renato Tibola. Renato. Então, de vez em quando, eu passava empinando ali para dar uma intimada dele, dar uma provocada nele. E ele é um grande profissional, foi na época um grande piloto. E depois ficou todo mundo amigo, Isso. o Marquinhos, o Juruna, na Isso. época, também, que o Juruna Que se empinava super bem né? também na época. Empinava, Você lembra então desse episódio? Eu lembro, na década de 80 para trás eu lembro. A minha cabeça ela voltou no tempo que eu morava em Cascavel. Isso parece um computador, né? Nós temos um amigo em Toledo que aconteceu isso, ele só lembra do passado, a memória presente ele perdeu. Sasaki, qual foi o momento mais difícil, Sasaki? O momento em que você percebeu que você poderia ficar paraplégico, que você poderia até perder a tua vida, e principalmente quando você viu que o teu negócio era parar de correr. Qual foi o momento mais difícil? Decidir parar de correr ou foi saber que podia ficar? Qual foi a sensação mais marcante para você? Como eu tinha falado agora, que foi mais difícil como fã. Sentimento como fã, porque em 1994 eu estava na cidade de Goiânia, já tudo com chamada, Eduardo Sasaki, japonês voador e tal, numa etapa de um supercross. E naquele dia eu recebi a notícia, eu estava no quarto, eu recebi a notícia do falecimento do Ayrton Senna. Aquilo mexeu muito com a minha emoção, eu desci no saguão do hotel e falei para os demais adversários, falei, gente,
boa sorte para vocês aí, pela prova do dia de hoje. Como boa sorte? Você não vai correr? Eu falei, não vou correr porque o meu ídolo hoje faleceu, que é Ayrton Senna, então eu não vou participar da prova. E nesse momento, estava a banda do grupo Skank, eles olharam, não, Sasaki, pelo amor de Deus, a gente está vendo aqui as pessoas comentando muito do seu nome, você tem que ir, cara, porque como nós decidimos hoje, nós vamos fazer o melhor show da nossa vida, que é para homenagear o Ayrton Senna. Então foi onde eu tomei a decisão, não, então eu vou participar da prova. Foi muito difícil aquele momento como um fã de ter perdido o seu ídolo, mas eu acabei participando da prova e foi muito bem na prova. E voltando na tua pergunta... Da decisão de você não correr mais, foi difícil? Foi agora, há 40 dias atrás... Então, foi um momento pesado? Muito difícil. Muito difícil porque eu digo assim, o Sasaki não está preparado porque eu acho que eu tenho muito ainda para ajudar a nova geração de pilotos. Então o Sasaki andando, ele estimula ou ele mostra alguma coisa que um piloto novo que tenha dúvida ele possa captar de informação técnica. Então fora de prova. Só que aí quando o meu avô com 92 e a minha avó com 89 anos, chegou os dois emocionados e me pedem, sabendo que eu estava com 4 costelas fraturadas e vendo a dificuldade que eu estava de me locomover, de andar, entrar dentro do carro e tal, Então aquilo mexeu comigo assim, mas até essa semana agora eu fiquei pensando, como é que eu posso chegar para o meu avô, para minha avó e conversar com eles para ver se eles me liberam, porque eu digo assim, eu não estou preparado. Mas dizer para um é difícil. Mas dizer para os dois. Para os dois. Tem o vô vivo, a avó pediu, o vô pediu. Mas aí os dois pediram. É difícil isso, Sasaki? É muito difícil porque eu digo assim, como eu falei, eu ainda tenho muito para acrescentar ainda para o esporte, para a nova geração. Você está com que idade? Eu fiz agora no domingo, Dia das Mães, eu fiz 45 anos. É novo ainda, né? Dá para correr até que idade nesse tipo de esporte? Dá para correr até quando a pessoa mas mais imagina, mais porque hoje existe a categoria MX4, MX5 e MX6. Nós tivemos um piloto que ele é radicado brasileiro, mas ele é uruguaio, ele mora no Brasil há mais de 35 anos, ele foi participar de uma etapa do Campeonato Mundial, representando o Brasil há 2 anos atrás, e ele foi campeão mundial. Com que idade? Com 63 anos. 63. Tem esperança ainda então, viu, Luizinho? Tem esperança. Sim. Tem esperança. 63? Ô Gilson, e você? A história do Sasaki, por ser uma história de mídia, todo mundo tem um pouco de conhecimento. E você? Depois do intervalo. Depois... Então, pode ser? Acabaram de me chamar, a produção me chamou, tem que chamar o intervalo. Mas aí você vai responder. O Luizinho vai repetir a pergunta e você vai responder ao telespectador do Bate e Rebate. Já voltamos. Voltamos com o Bate e Rebate aqui para a KTV, que está recebendo hoje 2 pessoas que trazem aqui uma história de vida a você, telespectador. E é como eu disse na abertura do programa, uma coisa é você falar, né? Olha, você precisa ser otimista, você precisa tomar decisão, otimista no caso do Gilson aí, que esbanja otimismo. No caso do Sasaki, novo, tomar uma decisão na hora que tem que tomar uma decisão, parar de correr. São importantes experiências que estão sendo contadas no Bate e Rebate. O Luizinho, antes do intervalo, estava começando uma pergunta para o Gilson. Por favor, Luizinho. O Gilson, contador, e por muito tempo contador. E daí sofreu o acidente, Gilson. E nem isso, pelo que a gente fala com você, pelo que as pessoas falam de você, você desistiu. Hoje, você trabalha com o quê? Continuo na mesma função, exercendo contabilidade, planejamento tributário e também consultoria de empresa. E por que você passou, depois do acidente, passou a montar o grupo intitulado aí, chamado de Grupo Sem Limite? Por que Grupo Sem Limite e por que essa vontade de prestar serviço para os demais, orientar, como o Sasaki disse aqui, que a vontade dele é mostrar para os mais novos a parte técnica, o que pode os mais novos adquirir ele rodando, ele correndo. E você, por que você disponibiliza o teu tempo para ajudar o grupo daqueles menos favorecidos ou menos, como que eu vou dizer aqui, com menos conhecimento? Qualidade de vida e levar para as pessoas, primeira coisa, que tudo é possível e todo ser humano é capaz. Se eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, independente da minha condição física. Com isso daí, eu nunca imaginei
o mundo dos deficientes como era. Eu tive no meu acidente, logo após o meu acidente, como eu reagi. Eu tive 3 coisas bem simples. Primeiro, eu sempre tive Deus comigo. Segundo, a minha família me aceitou. Terceiro, eu aceitei o meu problema. A partir deste momento, eu comecei a ver que hoje 98% das pessoas que têm algum tipo de mobilidade estão dentro de casa ou estão num quartinho lá jogado lá atrás, aonde que a família abandonou. E são pessoas que estão morrendo ocultamente. O meu objetivo hoje é mostrar o quê? A inclusão social através da arte, da cultura, do esporte, da socialização, qualidade de vida e a vontade de viver. De que forma? Aí foi aonde que a gente criou o Grupo Sem Limite. Por que Sem Limite? Porque nós atuamos em todas as áreas. Aquela pessoa que tem alguma imobilidade, ele gosta de dançar, nós temos o grupo de dança. Ele gosta de jogar basquete, nós temos o time e o grupo de basquete. Ele gosta de jogar tênis de mesa, nós temos tênis de mesa. Ele gosta de um esporte radical, nós fazemos o rapel. Agora, motocross ainda não? Ainda não, mas está no projeto. Está no projeto. Aqui no Brasil. E nós temos 2 inovações que a fora gente do vai Brasil estar tem? fazendo. Peraí, tem motocross para paraplégico? Paraplégico, é Tem. impressionante. Tem os pilotos nos Estados Unidos muito radicais. Andam muito mais Tem forte. dúvida. Então Hoje, é pra possível. você ter- Olha, eu fui fazer uma Tem. brincadeira. Não, e tem mais um detalhe, tem kart, inclusive uma categoria adaptado, que teve uma corrida, a questão de 15 dias lá em São Paulo, só cadeirantes. Então tudo é possível. E daí a gente abriu a todo tipo de deficiência. O que nós queremos levar o quê? Primeiro, você que está em casa, acha que a vida acabou? Saia de dentro de casa, a vida não acabou. Você tem condições de ser feliz e faça a tua família feliz. E uma coisa que nós pedimos aqui a todos, a família, o pai, a mãe, o seu cuidador, pare de tratar a sua pessoa como coitadinho. Porque 70% a família é culpada do seu filho, sua pessoa está lá no fundo de casa. Por quê? Chega uma pessoa para convidar. Não, coitadinho não pode sair. Vamos tirar isso da cabeça. Não existe coitadinho. Existe o que, sim? Um ser humano capaz de fazer qualquer coisa e superar. Aí a gente vem mostrar, por isto esse nome, aberto a todo tipo de deficiência. Não é só cadeirante, é pessoas com deficiência intelectual, deficiência mental, deficiência visual, com muletantes, todo tipo de deficiência e qualquer tipo de idade. Eu hoje, dentro de todas as atividades nossas, o nosso principal objetivo é o quê? A inclusão social. Tanto na hora que nós estamos desenvolvendo uma atividade no esporte, uma atividade na cultura, uma atividade na arte, uma atividade no radical, nós sempre pensamos na inclusão social. Segundo, reabilitação. Qualquer atividade que a gente está fazendo, nós estamos acabando fazendo uma fisioterapia. Nos fortalece o tronco, nos dá maior equilíbrio em qualquer atividade. Terceiro, a socialização, viajar, sair, brincar, se divertir, ter novas amizades. É isso que nós queremos. E o quarto objetivo e o último objetivo nosso é o rendimento, o profissionalismo. Mas nós encaminhamos para o lado profissional. Exemplo, basquete em cadeira de rodas. Quando eu comecei o basquete em cadeira de rodas, comecei sozinho com a bola de plástico jogando no estacionamento da FAG. Nem quadra, nem cadeira, nem bola, nada. E ali, dali um pouco, nós estávamos em 10 pessoas brincando, pessoas que nunca tinham saído de casa, que não tem coisa melhor que você participar, você está ali convivendo. Tivemos participando, inclusive, tivemos a felicidade de participar de uma etapa do Campeonato Paranaense. Vocês não queiram imaginar as pessoas com a deficiência que nunca saíram de casa. Nunca saíram de casa. Está num espírito competitivo.
Vocês não imaginam a alegria, a felicidade dessas pessoas. Fomos lá participar, foi sensacional. Inclusive, jogamos com a equipe do Rio de Janeiro, tivemos a felicidade da equipe do Rio de Janeiro que está lá. E olha, os carioca têm que dar os parabéns, viu? Porque deu um exemplo de educação lá que vocês não queiram imaginar. Nós sem cadeira, ninguém, nenhuma equipe quis emprestar para nós. O Rio de Janeiro emprestava as cadeiras deles para nós jogar. Cadeira de 18 mil reais. Olha o que a equipe fez. E no final ainda fizeram um discurso, inclusive para a equipe de Ponta Grossa, meus amigos, né? São amigos, mas que nos judiaram. Eles nos deram um baile na quadra, esqueceram que nós estávamos começando. E olha o que aconteceu, o Rio de Janeiro no final, com o secretário de esporte, o prefeito de Foz, com todo mundo que estava lá presente, pegou o telefone e falou, olha, Ponta Grossa, nunca mais faça o que vocês fizeram com o time de Cascavel, porque eles estão começando. E a gente tem que dar oportunidade para as pessoas que estão começando. É porque, na verdade, ali a importância não está no vencer, está no competir. No competir, não tem dúvida, principalmente nesse esporte. Daí, com isso daí, a gente acabou montando, nunca vou esquecer, um grupo de dança. A dança é a melhor coisa que tem. Quer dizer, uma autoestima, te renova. Entendi, por exemplo, você dança com a sua esposa? Danço. Você de cadeira e ela sem cadeira? Isso. Eu sou divorciado, mas danço com as companheiras. Inclusive, tivemos agora, para vocês terem uma ideia, nós fomos um dos homenageados, né? Lá pela Rádio Globo, na volta do Juarez Story. Certo. Nós fomos lá, baile, fomos homenageados, dançamos a noite toda. O clube inteiro veio lá falar com nós. As pessoas não saíam para dançar e nós cadeirando dançando. Dando todo tipo dando de exemplo música. De como tem que ser. Isso, e as pessoas vinham falar lá, pô, mas como que pode isso aqui? Então, e eu estou batendo a perna dele aqui, mas ele não sente a perna, não adianta nada. Isso, Faz 2 horas, já está roxa a perna dele aqui. O Luizinho quer segurar o entrevistado, porque o entrevistado está falando mais que ele hoje. Entendeu? E daí eu dou dele tapa na perna dele aqui, só que ele não sente a perna, não sente nada aí. Sasaki, eu quero mostrar aqui uma charge, porque essa charge me suscita uma pergunta. Sem dúvida nenhuma, me suscita uma pergunta. Então eu quero mostrar essa charge aqui, porque é uma pergunta que eu quero fazer a você. Olha aqui, ó. É uma charge com um japonês voador, uma mala e dinheiro saltando dentro da mala. Eu pergunto para você, esta charge, por exemplo, ela tem alguma coisa com a realidade? Você ganhou dinheiro com o motocross, com o esporte? Olha, na realidade, tudo que eu ganhei do esporte, eu perdi no acidente de 2005, que eu fui gasto mais de R$ 1,5 milhão. Eu ganhei, mas não ganhei tanto dinheiro, porque eu era um cara que eu digo assim, eu não enriquei com o esporte, porque eu era um cara que sempre ajudava muito as pessoas. Um cara que olhava lá que tinha novo para ele, um cara que não passava no exame do teste do decibilímetro, que a moto dele fazia muito barulho pela descarga. Eu pegava, pedia para o meu mecânico, vai lá e dá uma ponteira de escape nova para aquela pessoa lá que ele não passou, ele é do Rio Grande do Sul, ele não vai correr. Aí eu dava uma descarga para ele, então eu sempre fui o cara que ajudou o esporte, fazendo manutenção para o esporte. Você fez alguns contratos com algumas empresas internacionais, no caso, você correu pela Yamaha. Eu fui piloto oficial da fábrica da Yamaha no Brasil por 17 anos. Pois é. Fui piloto oficial da Honda no Japão. No Japão. E aí eu pergunto, esses contratos é ilusão? Dá uma olhada, Luiz, só dá uma olhada, baixa um pouquinho, deixa maior, aí, dá uma olhada à altura que esse japonês estava voando. Olha só, tem um muro ali, uma construção, tem uma placa, aliás, não tem muro. Ali na realidade eu passo por baixo do arco de chegada e aí eu entorto a motocicleta. Eu passo por baixo do arco, entorto ela, a moto continua subindo. Por isso que ela fica mais alta do que o arco de chegada. Mostra novamente agora que ele explicou. E você passou por baixo e a moto continua subindo, aí eu entorto a moto no ar. Certo. Mais alto que a placa que está colocada ali. Esse japonês voador mesmo, hein? Pois é, e eu quero ver, está no ponto aí aquelas fotos que eu trouxe, vou ver se o Sasaki relembra ou lembra de alguma coisa dessa foto. Você lembra dessa foto, Sasaki? Nossa, como é que tem essa foto? Você lembra desse cara aí? Você lembra desse que sou eu? Olha lá eu lá. Meu Deus. Esse sou eu, tá? Aonde, Luizinho? Aonde está você ali, Luizinho? Você lembra disso ou não? Mas... É você? Lembra? Eu lembro, mas agora eu tô assim, tinha um lugar que eu treinava ali no litoral do Paraná. Aham.
por aí. Que ficava num apartamento e Isso, tinha uma areinha, meu Guaratuba. Deus do céu. Em Guaratuba. Que Nós estávamos lá e você estava treinando na praia. porque eu ia encarar uma prova na areia. Isso, Aqui você é ia fazer sunga, prova de você. areia. Olha só, que bom que você fez pra minha memória agora, que bem Viu? você fez. Entendeu? Eu vou te dar uma... Aquele cara de shorts lá é você, Luizinho? Esse Não, daí isso sou eu, mesmo. ó. Shorts